Aleluia. Vamos estar em pé e vamos, neste momento, convidar ao microfone o evangelista irmão Valmiro, que estará nos ministrando uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, os saúdo com a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. Estaremos lendo no capítulo de número 8, a partir do versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 8, 29 e 30. Louvado seja o nome de Jesus. Desde já eu externo aqui a minha gratidão ao Senhor por ter nos abençoado e ter nos sustentado até o presente momento. Se não fosse o Senhor que estivesse o nosso encontro, conforme disse o salmista, a nossa alma ela já habitaria no lugar do silêncio, né? Desde sexta-feira, as mãos do Senhor têm estado estendidas sobre nós. Nós temos sido abençoados de uma forma copiosa, né? Louvado seja o nome de Deus, né? Não nos referindo exclusivamente ao almoço que tivemos, que foi uma benção, mas o lado espiritual foi uma maravilha. Nossa denominação, a nossa igreja aqui em São Miguel, ela está parabéns, tá? Nós estamos de parabéns. Os irmãos que encontraram, leiamos a palavra de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Assentai-vos, muito obrigado. Meus irmãos, nesses minutos que eu tenho ali à minha disposição para falar da palavra de Deus, eu quero conversar com a igreja e também com os nossos nobres ouvintes que estão nos acompanhando no Facebook. E como é que é o nome do outro canal? Já tem YouTube, isso, Facebook e YouTube. E também para eles sejam bem-vindos. Para continuar, eu acredito que devido a essa copiosa chuva que teve, alguns irmãos não puderam se deslocar. Eu e minha família nos desloquemos, porque nós tínhamos que participar da Santa Ceia do Senhor, que eu não pude estar ontem à noite. Aí nós ligamos para o nosso chofer particular e ele foi nos buscar. Cadê ele? Ali. Aí ele foi nos buscar e nós viemos aqui, senão nem era possível nós vir, tá? Mas muito bem, queridos. Irmãos, eu quero falar aqui, baseado nesses versículos que eu li com a igreja aqui, a respeito de um assunto que muito, mas muito me intrigou e me incomodou nos primeiros passos quando eu aceitei a Jesus e passei a servi-lo. E eu acredito que essa experiência que eu tive, ela pode ser que muitas outras pessoas têm passado por esse mesmo incômodo que eu passei. E quem sabe, não sei, o Senhor o sabe, há pessoas em nosso meio e pessoas na atualidade, pessoas que estão me ouvindo aqui presencialmente e pessoas que estão nos ouvindo aí pela rede mundial de computadores, quem sabe eles estão passando por esse problema. E essa palavra, acredito eu, que ela virá em bom momento, ela virá a calhar nesse momento para confortar o coração de muitas pessoas, porque esse é o objetivo
da palavra de Deus, trazer consolo, conforto e salvação para todas as pessoas. O assunto ao qual eu estou me referindo é a respeito da doutrina da predestinação. Porque existe 3 doutrinas da predestinação. A palavra predestinação, quando vocês ouvirem ela quer dizer o seguinte: escolher de antemão algo ou uma pessoa. Se for um objeto, tudo bem, mas se for uma pessoa, está falando a respeito que Deus, antes mesmo da pessoa ter nascido, Deus já escolheu essa pessoa. Em alguns aspectos, isto é verdade. Em alguns aspectos, isso é verdade. Mas no quesito, no assunto, salvação, não é verdade. De forma nenhuma. Porque algumas pessoas dizem o seguinte: se Deus, ele é todo poderoso, então o homem não pode escolher. O homem não tem a chance, ele não tem o livre-arbítrio, ele não pode escolher. Só que nós sabemos o seguinte, que tanto a soberania de Deus, como a liberdade de escolha do homem, elas podem se coexistir mutuamente, sem uma excluir a outra. Mas há denominações, pregadores, pastores, na atualidade e também no passado, que ensinou as pessoas que se Deus, ele é todo poderoso, o livre-arbítrio, a escolha do homem não existe. A soberania de Deus anula a escolha do homem. O homem não tem autoridade para escolher absolutamente nada. Mas a Bíblia nos informa o seguinte, que dentro da soberania de Deus, existe um pequeno espaço para o livre-arbítrio do homem. E o homem tem o direito e tem a liberdade de escolher. Deus abre uma exceção dentro da sua soberania e permite que o homem escolha, inclusive entre servir a Ele e não servir a Ele. E eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, me batizei em águas, eu me encontrei com umas certas pessoas em um ponto de ônibus, desse ônibus circular, e conversando com umas pessoas que outrora nunca tinha me evangelizado, nunca tinha coragem de me evangelizar, e eu não sabia como é que era a saudação que eles utilizavam, e eu muito simples cheguei para eles e falei assim: agora eu sou crente, a paz do Senhor. Ele disse: que paz do Senhor o quê? Esse negócio de paz do Senhor não existe. O que existe é paz de Deus. Aí eu falei assim: não, mas agora eu estou salvo em Cristo. A pessoa disse para mim da seguinte forma: mas você tem certeza que Deus te predestinou para você ser salvo? De repente você está vindo, mas você não foi chamado para a salvação. A partir deste momento, a minha vida começou a mudar, e eu digo a verdade para os irmãos, a minha vida virou um inferno. Porque nem dormir tranquilo eu não dormia mais. Porque os meus irmãos, os meus primos, nós dormíamos num quarto muito grande, eles roncavam a noite toda, e eu passava quase a noite toda ali, acordado com insônia, pensando: meu Deus, e se eu estou aqui te servindo, mas e se eu não fui escolhido, eu não fui predestinado para a salvação, o que eu estou fazendo na igreja? Isso me incomodava, isso me tirava o sono, isso chegou até um certo ponto de eu quase entrar num estado de loucura, e fazer loucura até mesmo pensar em tirar a minha própria vida. Não tenho vergonha de dizer isso, porque tudo isso já passou. Hoje eu superei isso. E de que forma, alguém poderia perguntar, de que forma, irmão Valmiro, que você superou isso? Eu superei isso, irmãos, com essa espada de 2 fios, lendo a palavra de Deus, e passando a entender a palavra de Deus, e frequentando a escola dominical, e ouvindo as pregações da palavra de Deus. E eu me lembro muito bem que me dava insônia, eu não conseguia dormir, eu ia direto e ligava a televisão e passava a madrugada
toda assistindo televisão. Quando foi um determinado dia, eu fiz um propósito. A partir de hoje, quando me der insônia, adeus televisão. Agora é Bíblia na madrugada para a glória de Deus. E eu comecei a ler a palavra de Deus. Eu comecei a ler certos textos. E aqueles textos começou a falar profundamente em mim, que eu tinha a liberdade dada por Deus para mim escolher entre servi-lo e entre não servi-lo. Existe um grupo de pessoas por aí que não gosta do Antigo Testamento de jeito nenhum. Existe um grupo de pessoas por aí, um grupo que pertence a umas denominações. Se eles pudessem, eles iam ali com uma navalha e cortavam o Antigo Testamento e jogavam fora, por dois motivos. Por quê? Porque o Antigo Testamento ensina o livre-arbítrio. E o Antigo Testamento ensina que Israel é uma nação que não foi rejeitada por Deus. Por esses dois motivos, eles não gostam do Antigo Testamento. Mas o primeiro homem a ensinar essa chamada doutrina da predestinação incondicional foi um presbítero do norte da África por nome de Agostinho, bispo de Hipona, norte da África. Foi o primeiro a ensinar isso. Tem o Agostinho novo e tem o Agostinho velho. O Agostinho novo era um crente, mas o Agostinho velho era um desviado. É só ler os escritos dele, do começo da sua carreira e do fim da sua carreira, vai ver uma coisa. Foi um homem que se apostatou. E o pior de tudo, que na atualidade, ele é citado como o maior teólogo depois de Paulo. Grande de uma mentira, grande do engano. Se hoje as pessoas creem na virgindade perpétua de Maria, quem ensinou isso? Foi Agostinho. Se hoje as pessoas oram pelos mortos, quem ensinou isso? Foi Agostinho. Se hoje as pessoas creem na doutrina do purgatório, quem ensinou isso? Foi Agostinho. Se hoje as pessoas creem que Maria subiu ao céu em corpo, alma e espírito, sem provar por a morte, quem ensinou isso? Foi Agostinho. Então, para mim, ele é um dos maiores heréticos que já existiu na face da terra, e não o maior teólogo. Me desculpe se ofenda alguém que é fã dele, mas essa é a realidade. Quando novo, sim, ele se empenhou em entregar a Deus, a ensinar a Bíblia, mas na sua velhice, ele se distanciou dos singelos e simples ensinamentos da palavra de Deus, e muitas heresias que são pregadas em púlpitos de igreja no dia de hoje, foi ensinada por esse homem. Teólogo, coisa nenhuma, conversa fiada. E ele ensinou o seguinte, que antes da pessoa nascer, Deus já havia escolhido essa pessoa para ir para o céu ou para ir para o inferno, sem a possibilidade da pessoa fazer nada para reverter esse processo. Ele ensinou isso. E hoje é ensinado isso em muitas igrejas. E hoje tem muitas pessoas que acreditam nisso. Só que a Bíblia não ensina isso em parte nenhuma dela. Ela ensina isso. Mas alguém perguntava, mas por que então que Deus fez pessoas, criou pessoas para o inferno e outro para o céu? Ele dizia simplesmente, criou para mostrar que Ele é todo poderoso. Somente Deus tem o poder de dar a vida. Somente Deus tem a vida em si mesmo. Agora Deus vai permitir que nasça seres humanos que gerem uma vida simplesmente para mandar essas vidas para o inferno, só para Deus se gloriar e se exaltar, dizer, eu criei você e estou mandando você para o inferno para mostrar para você que eu sou todo poderoso. Isso não é Deus, isso não é Deus. Está parecendo mais com Satanás, porque se Satanás tivesse o poder para criar vida, ele criaria vida para mandar para o inferno e levaria todos nós para o inferno. Ele faria isso. Agora, o Deus que eu conheço, ele não é um Deus sinistro, ele não é um torturador cósmico, como é o Deus dos calvinistas. Está ali a irmã com aquela criancinha ali, eu podia pedir e falar assim, irmã, põe essa criança aqui na frente aqui, eu vou disputar uma luta com essa criança aqui, e vou provar para vocês que eu sou forte. Eu vou pegar ela e vou nocautear no primeiro golpe. Mas para quê? Para me mostrar que eu sou forte. Eu posso.
Agora você acha que Deus teria caráter de fazer uma coisa dessa? Não, Deus jamais faria e nem faz uma coisa dessa. Diz ele que todas as crianças, quando nascem, já tem um itinerário, já tem uma etiqueta amarrada no dedão: céu ou inferno. E até mesmo se a criança morrer nos seus primeiros minutos, nos seus primeiros segundos de vida, nos seus primeiros anos de vida, independente delas conhecerem a Cristo, independente de ter a oportunidade de saber o que é uma mensagem salvífica, essas crianças vão para o inferno do mesmo jeito. Isso não é Deus, isso é um torturador cósmico, isso não é o Deus que eu conheço, de forma nenhuma. E tem pessoas hoje muito incomodadas com isso. Tem pessoas que quando vai orar, ou até mesmo ficar pensando da seguinte maneira: mas será que eu estou aqui servindo ao Senhor, adorando o Senhor, na casa de Deus constantemente, enfrentando sol, enfrentando chuva, mas será que eu fui chamado para a salvação? Quem decide se você quiser ser salvo é você. Agora, o meio de você ser salvo, quem determinou foi Deus, que foi o sacrifício substituto do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome de Jesus. A salvação em Jesus é como se fosse um ônibus, um trem, um avião que estivesse passando e tivesse um destino certo. E você quer chegar naquele destino. Ele tem o horário para passar. Se você entrar, você vai. Mas se você não quiser entrar, você não vai. É você que decide. Deus nunca predestinou indivíduos para a salvação. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito isso. A Bíblia diz que Deus predestinou o meio para nós sermos salvos. Isto é verdade. E o meio é a pessoa de Jesus Cristo. É o sacrifício de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E dentro dessa doutrina que eu chamo de doutrina diabólica, tem gente que tem medo de falar isso. Eu não tenho medo, sabe por que eu não tenho medo? Porque eu aceitei Jesus e eu me batizei dentro de uma denominação dessa. Eu vivi lá, eu convivi lá, eu fui torturado lá dentro. Então eu sou uma autoridade para falar sobre esse assunto. Eu sei o que eu passei lá dentro. Existe também, dentro dessa doutrina, existe o determinismo. Está tudo determinado. Não há nada que você possa fazer para que você possa mudar. Diz o seguinte: se você for em uma loja com a intenção, eu gosto muito de roupa preta, cada um tem a sua, né? Gosta de amarelo, verde, azul, rosa. Gosto muito de roupa preta. No meu guarda-roupa não pode faltar roupa preta. Gosto de. Mas os deterministas diz que eu fui programado como se eu fosse uma máquina para mim gostar de roupa preta. E não adianta eu querer comprar roupa branca, eu vou lá e eu vou comprar roupa preta. Deus do céu. Deus colocou em nós tanta liberdade, tanta diversidade, que é nisso que está a beleza da criação de Deus. Que um gosta de roupa preta, outro gosta de roupa branca, e outros gostam de rosa, e outras de cores totalmente diferentes, outros vestem um terno xadrez, que a gente fala, nossa, que terno ridículo, mas o camarada está se sentindo o galã do dia com aquele terno, porque ele gostou daquilo, mas isso não foi imprimido por Deus antes de nós sermos criados, não, isso foi o ambiente que nos moldou, isso foi os nossos pais, foi a nossa cultura onde nós vivemos, e as pessoas com que nós convivemos, que fez isso em nós. E isso pode mudar de um dia para outro, de uma semana para outra, de um mês para outro. Mas está tudo de branco, você não gostava de preto? Eu gostava, mas hoje eu não gosto mais de roupa preta, hoje eu gosto de roupa branca. Diz que não adianta você sair
e ir numa sorveteria com aquele gosto na boca, com vontade de tomar um sorvete de morango. Diz que quando você chega lá, desde a eternidade você já está programado para chegar lá e pedir um sorvete de chocolate. É muita idiotice, é muita besteira uma coisa. Deus não nos fez automatos. Deus não nos fez em série. Deus não nos fez aí quando lança um carro, uma motocicleta, um caminhão, que se a cor for igual, o que muda é só o número do chassi e o número da placa. Não, não é assim que Deus nos fez. Deus nos fez diferente em tudo e colocou em nós a liberdade para nós escolhermos tudo quanto nós quisermos escolhermos. Inclusive o caminho de servi-lo para ir para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. E depois, dentro do calvinismo, também o fatalismo. Você está destinado ao céu. E não há nada que você possa fazer que vai desviar você do céu. É assim? Negativo. Negativo. A salvação, ela é dada gratuita pelo Senhor Jesus Cristo. Ela é conquistada lá na cruz do Calvário e oferecida gratuita para toda a humanidade. E o Espírito Santo vem e convence os nossos corações para nós aceitarmos essa oferta grátis da parte de Deus, essa graça da parte de Deus. Mas após nós aceitarmos, e tem que haver perseverança da nossa parte. Não é porque o camarada está destinado ao céu que ele pode continuar na prostituição, na mentira, no roubo, no engano, na lascívia e tudo quanto é tipo de pecado, que ele ainda vai para o céu. Diz que nada, uma vez salvo para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, é mentira. Isso não existe. O crente pode sim perder a sua salvação. O pastor citou aqui, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Tem que haver permanência, tem que haver constância, tem que haver resignação diária, tem que haver renúncia diária. Isso tudo dá manutenção na salvação que Deus nos deu por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E disse também que quem está no fatalismo, que foi predestinado ao inferno, não há nada que ele possa fazer. Não adianta ele ir na igreja e o Espírito Santo falar. Não adianta ele ir na igreja e os louvores tocar no seu coração. Diz que não adianta ali uma pregação tocar no coração dele e ele vir chorando. Diz que no final fala assim: me desculpa, você chorou, você gostou, você aceitou, mas aqui no livro da eternidade está escrito que eu já predestinei você para o inferno. Não há nada que eu possa fazer. Só Jesus na causa, irmão, com os heréticos e demoníacos desse que hoje que assolam a igreja do Senhor Jesus nos dias que nós estamos vivendo. E nós temos a responsabilidade de clarear, alumiar com a lanterna de Deus, que é a palavra, que isso é um grande do engano e está levando muitas pessoas para a perdição. Louvado seja o nome de Jesus. Eu nem sabia que eu ia pregar hoje, pastor. Quero ler uns versículos para vocês aqui. Tá? Versículo diz: sou eu que escolho. Se dependesse de Deus, Deus salvaria todas as pessoas. Se dependesse de Deus. Mas a parte que dependia de Deus, que foi amar o mundo e enviar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus aceitar aquela morte horrenda e cruenta lá na cruz. Isso aí ele já fez. Agora o nosso papel é simplesmente aceitá-lo como o nosso Salvador e ser sensíveis à voz do Espírito Santo. É isso que nós temos que fazer e perseverar até o fim. Olha o que está escrito nesse versículo: e a este povo dirás, assim diz o Senhor,
Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Deus coloca diante de todas as pessoas, no passado, no presente e no futuro, dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. É Deus que coloca. Agora ele fala assim: você que escolhe, quer a vida, sirva-me. Se não quer a vida, fica com a morte. Mas Deus nos dá o direito de nós escolhermos. Quem tem criança pequena aí, dos 8, 9 anos aí, quando ele é bem pirracento, vocês sabem disso, tá? Estou citando nome nem pessoa, vocês sabem disso. Às vezes tem uma festividade gostosa, bonita, um aniversário, a gente fala para a criança: vamos, principalmente se for adolescente, né? A gente fala assim: vamos na festa. Não vou. Você vai. Eu não vou. E a gente fala: você vai. E você vai lá e calça a criança, veste a criança, penteia o cabelo, deixa bem bonito, perfuma a criança. Você vai e você leva lá. A festa está uma maravilha, todo mundo está curtindo a festa. E a criança está lá no canto, emburrada assim, ó, que você olha assim, que dá vontade de ir lá e dar uma gaveta e uma chave na criança. Não dá vontade? A gente não faz isso. Agora imagine, Deus fala assim: venha, me aceite, olha o caminho da vida. Não quero servir a ti, eu não quero. Deus fala: não, eu vou te levar para o céu. Eu não quero ir para o céu. Não, mas eu vou te levar. Aí leva o camarada emburrado para o céu. Aí chega lá no céu, camarada: não é aqui que eu queria estar. Não é aqui. O céu, sabe para quem é? É para quem já está experimentando as preliminares deles aqui na terra. Aleluia. A Bíblia diz que no momento nós estamos sentindo, sabe aqui, poucas virtudes do que nós vamos sentir lá no céu. O céu é para essas pessoas. Mas quem escolhe? Somos nós que escolhemos. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo não respondeu nada. Elias disse para o povo: ó, se vocês querem servir a Deus, segue a Deus. Segue a Deus. Agora, se vocês quiserem servir a Baal, segue a Baal. Novamente aqui Deus está dando a liberdade para o povo escolher. Só que Deus manifestou-se em fogo e provou que Ele é Deus e que Ele é o caminho a ser seguido, que Ele é o verdadeiro Deus. Porém, se vos parece mal, Josué falando, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei os pais que estavam da além do rio, ou do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Josué diz: agora, porém, eu e a minha família, eu já escolhi, eu vou servir ao Senhor. É nós que escolhemos, irmãos. É nós que escolhemos. Nós não estamos aqui forçados. Tem alguns de vocês que estão forçados aqui? Deus colocou um laço no pescoço, você tem que ir lá. Já se você não for, rapaz, a coisa vai ficar preta para o seu lado. Não, eu estou aqui de livre, espontânea vontade e grato pelo amor de Deus e pelo amor do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Como gratidão. Uma irmã leu aqui: o que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito? O salmista Davi, ele mesmo fez a pergunta e ele mesmo respondeu: invocarei o nome do Senhor e beberei o cálice da salvação. Nós estamos aqui por gratidão a Deus e de livre, espontânea vontade. Ô glória! Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os predestinados. Não, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Eu disse algum tempo atrás aqui, criando aqui uma situação fictícia. Vamos supor que o pastor aqui na hora do aviso, ele diz da seguinte maneira: irmão, tivemos o almoço, foi uma benção, mas agora à noite eu vou dar um lanche para todas as pessoas. Ele disse: todas as pessoas. Mas de repente o irmão Gerles, o cooperador Gerles, entra na fila. Rapaz, você não, pastor, você disse todos. Todos é todos. Todos é todos. Todos envolve as crianças, envolve todos quanto estão aqui. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todas as pessoas. A salvação é para todas as pessoas, não é só para os predestinados, não. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não morreu só pelos predestinados, não, senhores. Jesus morreu por todos. Mas ele morreu por mim. Por mim. Individualmente eu digo, e você pode bater no peito e falar assim: eu não sou merecedor, mas Jesus morreu por mim, individualmente. Oh, maravilha de Deus! Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós, todos, mas todos mesmos, que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E tomai sobre vós, todos também, o meu jugo, e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. O convite aqui é a todos. Louvado seja o nome de Jesus. Esse versículo aqui é uma cacetada, mas daquela de tontear mesmo. Acho que nem de tontear não, é de matar mesmo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha a sequência do versículo. Quem crer e for batizado será salvo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho só quem tem. Eu não sei quem Deus predestinou. Eu não sei. Eu não tenho essas revelações por aí para saber quem Deus predestinou, não, senhores. Mas a Bíblia diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que ouvir o evangelho, e aquele que crer, e aquele que for batizado, esse vai ser salvo. É para todas as pessoas. Já estou terminando. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Paulo pregando lá no campo de Marte. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que arrependam. A quem Deus está anunciando a salvação? A todos os homens, aonde? Em todos os lugares, que se arrependam. Eu acho que já basta, não basta, né, pastor? Já chega. Esses versículos que já desmontou esse ensinamento. Agora, para concluir, vou contar uma história para vocês aqui. Alguns anos atrás, é fato verídico, nas fronteiras entre os Estados Unidos e o Canadá. Errado quanto ao lugar, vocês me corrigem. As cataratas do Niágara, né? Lá mesmo, né? Tinha 2 homens fazendo caiaque, né? Caiaque que fala, né? Fazendo caiaque nas correntezas daquela cachoeira. E de repente, assim, eles não conheciam muito bem, e o caiaque deles tombaram e eles caíram. E eles estavam sendo levados. Se eles caíssem naquelas cachoeiras do Niágara, era morte na certa. Mas na hora que as pessoas que estavam na beira do rio viram isso acontecer, eles já chamaram socorro, chamaram o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro veio rapidamente. E quando veio rapidamente, os bombeiros tinham tanta perícia que eles pegaram uma corda e uma boia, rodaram e jogaram. A boia caiu no meio dos 2 homens. Os 2 estavam ali compartilhando o mesmo destino, a morte. Mas também eles passaram a compartilhar o mesmo destino, a oportunidade de serem salvos. E a boia caiu no meio dos 2. Um deles, mais do que depressa, agarrou na boia e falou: eu não solto dessa boia. Porque havia sim a possibilidade dos bombeiros puxar a boia juntamente com aquele homem para a beirada do rio e ele escapar de morrer. O outro também agarrou na boia e o corpo de bombeiro começaram a puxar para a beirada para salvá-los. Mas de repente, um desses homens viu um tronco de madeira passando assim, ele falou assim, pensou, e largou a boia, e largou a corda, e pulou no tronco de madeira. O que aconteceu? Quem ficou garrado na boia, garrado na corda, foi puxado para fora do rio e foi salvo. O que garrou no tronco de madeira, foi de rio abaixo, caiu na cachoeira dos Niágara e morreu afogado.
Louvado seja o nome de Jesus. Agora eu pergunto, quem estava na cachoeira indo para o inferno aqui? Eu estava, mas o Senhor Jesus chegou na ribanceira e chacoalhou a corda, balançou a corda e jogou, e a corda chegou na minha direção, e eu agarrei a corda, eu agarrei a boia e não larguei, e o Senhor Jesus pegou a corda e me puxou e me livrou do inferno, me livrou da perdição. Mas aqueles que estão agarrados nos troncos de madeira, que não é a corda que o Senhor, a corda salvadora de Jesus, eles vão ir lá e vão perder a salvação. Mas nós agarramos na corda e nós não alargamos a corda da salvação que o Senhor Jesus nos deu. Aleluia, essa mensagem tem que ser empregada. Nós temos que ensinar isso para as pessoas, por causa da quantidade de pessoas que estão aí pensando assim, mas será que eu fui predestinado? Não, quem escolhe aceitar a Jesus é você, e você ainda tem um trunfo na sua mão. Sabe qual é o trunfo? A pessoa do Espírito Santo tocando, batendo no teu coração. Venha, se você tem sede, venha, se você quiser, venha e tome de graça da água da vida que está jorrando aqui, essa água que lava, que purifica e que te livra do inferno, essa água que te leva para as torrentes da salvação em Cristo Jesus. Aleluia, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Pastor, é com o senhor.